Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos iniciar uma série muito especial aqui no nosso canal da Escola do Sentido, em que abordaremos a temática da vida de Viktor Frankl. Então você vai ter a oportunidade de conhecer através de vários vídeos, né, um pouco da história e dos fatos marcantes que se deram, né, ao longo de diferentes momentos de sua vida. Okay? Viktor Frankl foi uma grande personalidade do século XX, que autor, né, criador da logoterapia análise existencial, a terapia do sentido da vida, e ele nos deixou um legado, né, que repercutiu em diversas áreas. Então, teremos a oportunidade, com esses vídeos, de abordar muito dos pontos ricos de sua história e dos ensinamentos que ele pode nos trazer através desses acontecimentos. Mas o vídeo de hoje, esse primeiro vídeo, iremos tratar nele justamente de 5 fatos que antecederam, né, a ida de Viktor Frankl aos campos de concentração. Fatos bem admiráveis e que estão muito bons, e eu separei para você. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. Vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes de iniciar propriamente os 5 fatos que eu separei, que foram esses fatos que antecederam a ida de Viktor Frankl aos campos de concentração, eu acho importante situar vocês que eles acontecem, esses fatos, no intervalo entre 1937 e 1941, e que o ano seguinte, 1942, é justamente o ano em que Viktor Frankl, juntamente com a sua família, é levado aos campos de concentração, ok? Então, para iniciar, né, falando do primeiro ponto já, o primeiro fato é justamente aquele que trata do processo que Viktor Frankl está vivendo em 1937, em que ele está encerrando, né, esse movimento de passar 4 anos atendendo no hospital do pavilhão das suicidas, né, adquirindo uma grande experiência, né, enquanto profissional, enquanto médico, atuando com esse público, e ele está se dirigindo, né, para iniciar os seus atendimentos clínicos enquanto neurologista e psiquiatra em Viena. Contudo, paralelamente a isso, o regime, né, alemão nazista, ele está se expandindo, né, e adentra a Áustria, né, e dentro desse movimento de expansão do nazismo, cresce também o antissemitismo e a perseguição aos judeus, que vai ocorrendo gradativamente à medida que esse tempo vai passando até, de fato, estourar a Segunda Guerra Mundial. E o que é que isso implica nesse acontecimento da clínica de Viktor Frankl? Que já nessa época, nesse ano, né, Viktor Frankl ele foi impedido de clinicar por ser judeu. Então, ele foi desconsiderado no sentido de passar a ser considerado não mais um médico de pessoas, mas um tratador de judeus. E qual foi a repercussão disso? Diante dessa impossibilidade de clinicar por conta da perseguição, ele foi assumir, né, uma direção no departamento de neurologia de um hospital que atendia somente a judeus. Isso acabou tendo uma importância para ele, porque através desse cargo ele conseguiu ter uma certa proteção para ele e seus familiares, ok? E aí isso já faz um link com o nosso segundo fato, que eu separei para trazer para vocês, que é justamente sobre a atuação dele diante desse hospital, né, para judeus, onde ele se vê no lugar de se posicionar frente a uma barbaridade que está acontecendo, né, uma atrocidade em que os alemães, né, a Gestapo está praticando, com base numa lei alemã, a eutanásia com pacientes que são acometidos de transtornos mentais. Então, as pessoas que iam sendo diagnosticadas com transtornos mentais, ia se praticando essa prática da eutanásia, né, matando essas pessoas, com a alegação de querer prevenir que se possa nascer pessoas com alguma doença, né, futuramente. E Frankl, obviamente, ele se posiciona contra esse processo, né, de essas práticas, e para resguardar a sua vida ao mesmo tempo se posicionar contra tudo isso, ele passa a fraudar laudos médicos, alegando que essas pessoas que tinham transtornos mentais, na verdade, não tinham.
e isso vai fazendo com que ele consiga salvar algumas dessas pessoas, né, fraudando esses laudos e também encaminhando para parceiros de sua confiança que poderiam acolher, né, e ajudá-lo nesse processo. O terceiro ponto também é muito importante e que é uma dúvida para muitas pessoas, é que muitas pessoas acham que a logoterapia, enquanto teoria, ela surgiu nos campos de concentração, que foi criada dentro daquele contexto dos campos pelo Franco. Na verdade, a logoterapia, ela foi criada antes mesmo dos campos, nessa época de 1938, Frankl já falava sobre essa teoria, né, da logoterapia, análise existencial, apresentando seus fundamentos, e antes mesmo dessa época, lá para 1920 e tanto, né, ele já trazia o termo logoterapia, e ele já tinha proferido palestras, né, sobre o assunto do sentido da vida, e outros, né, que têm relação com essa construção dessa teoria. Basicamente, esse terceiro ponto é para a gente lembrar que não só a teoria já existia, né, antes da vivência dos campos de concentração, como também, nesse período em que ele estava esperando o visto para poder ir para um outro continente e escapar junto à sua família da perseguição nazista, ele também estava escrevendo o manuscrito da sua primeira obra, que seria essa obra justamente que traria esses fundamentos da logoterapia, e que ele, inclusive, leva esse manuscrito, né, tenta esconder e resguardar quando ele é preso nos campos de concentração, mas acaba perdendo esse manuscrito e tendo que reescrever essa obra, ok? Um quarto ponto aí de curiosidade, de um fato importante, é que em 1941, já muito próximo do ano em que ele foi levado aos campos de concentração, ele se casa com a Tilly Grosser, né, que foi a sua primeira esposa, e ela chega a engravidar dele, né, tendo mais no quinto mês de gestação, por um ato de violência, né, da Gestapo, as mulheres judias, elas não poderiam engravidar, não poderiam ter filhos, né, então ela é obrigada a fazer um aborto, né, dentro desse contexto de perseguição aos judeus, e aí Frankl, né, é impedido de ter o seu primeiro filho neste primeiro casamento que ele teve. E, por último, mas não menos importante, um fato muito especial que eu trago também para vocês, é que justamente, como eu disse, ele estava esperando um visto para poder ir juntamente com toda a sua família para um outro continente, que seria a América do Norte. E acontece que esse visto sai, mas ele sai sob uma circunstância de restrição a ele e sua esposa. Então, seu pai e sua mãe não poderiam estar fazendo essa viagem, até porque, fora essa questão do visto, eles também já eram muito idosos, né? E aí ele fica diante de um dilema, Viktor Frankl, né, entre ir com a sua esposa, resguardando a vida dele e dela, né, mas abandonar seus pais, ou permanecer dentro daquele contexto, né, de extrema perigo, né, e risco, e mais dar apoio, né, e tentar cuidar da sua família da melhor forma que ele pudesse. E ele fica digerindo, né, pensando e tentando discernir a melhor decisão para isso, chega aí para uma igreja, rezar, e quando retorna, ele se depara em casa, né, com uma parte da escritura de uma sinagoga que foi destruída, onde seu pai explica para ele que essa é referente à mensagem dos 10 mandamentos, né, da lei dos judeus. E aí, justamente aquele mandamento, ele explica para o Frank o que é referente ao o mandamento de honrar pai e mãe para que seus dias na terra possam ser prolongados. E ele consegue, através desse acontecimento, né, ter uma resposta para a sua decisão, para a sua dúvida, e permanece com os pais, sendo levado aos campos de concentração um ano depois, juntamente com sua esposa e sua família, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses fatos que eu separei. Se você gostou, coloca aqui nos comentários qual desses 5 fatos você mais gostou, né? Mais teve impacto para você. E também queria deixar o convite para que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais, no nosso Instagram, e os próximos vídeos que colocaremos com os fatos, os outros fatos da vida de Viktor Frankl, certo? Forte abraço e até a próxima.